de volta com o Panorama RPN. E agora, gente, a gente prometeu e é aquela hora que eu estava assim ansioso esperando. Por quê? Porque eu confesso para vocês que antigamente não quero saber de signo nada, que nada. Agora eu não posso ver nada relacionado à astrologia que eu quero ler, que eu quero saber como é que vai ser meu ano, que eu quero saber onde é que tá, onde é a casa X, onde é a casa Y, onde é que está a minha lua. Eu quero saber tudo, porque hoje, para mim, mais do que está provado que tudo isso tem influência assim na nossa vida. Mas enfim, não sou mestre em nada, estou aqui para ouvir, para aprender. Mariana Meirelles, quem é que a gente está recebendo hoje? Verdade, é um assunto que está bombando, foi um pedido do público de casa, e olha aí, vamos falar de astrologia com o astrólogo Rafael Greik. Rafael, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Olá a todos, tudo bem? Pois é, Rafael, são 25 anos de astrologia, né? Como é que começou esse contato seu com esse mundo? É muito engraçado, porque eu sempre fui um cara muito cético com a astrologia. Sempre quis provar que não existia. Minha mãe é que me colocou nesse universo, porque ela é a louca dos signos, tudo ela fala dos signos, ela sabe, ela entende bastante e tal, e ela sempre falava disso e eu sempre refutando aquilo como um cético que eu sou ainda, mas fui estudar astrologia para provar para ela que não funcionava. E daí eu realmente me encantei com essa arte, eu chamo de arte, é uma linguagem, é uma ciência que muita gente não aceita como, mas eu fiquei muito apaixonado por essa arte e acabei me tornando astrólogo depois de tanto tempo. Levei quase 15 anos para começar a fazer atendimentos, porque eu entendo a astrologia como uma linguagem, como uma forma de ajudar as pessoas. Eu comecei a ver que a astrologia começou a tomar vários caminhos diferentes, eu fui escolher o meu, para o qual eu me identificava mais, né? É muito legal você falar de arte, porque geralmente quando a gente não tem conhecimento, quando a gente é ignorante no sentido de falta de conhecimento mesmo, a gente leva até para o lado espiritual, para convicções religiosas, e isso distancia, né? Isso, quando na verdade tem um lado mais científico, tem uma questão que quando a gente não conhece, a gente cria barreiras. Eu não sei se era isso que acontecia com você. Exatamente. O que acontece, na realidade, num resumo bem rápido, na Idade Média, a astrologia e a astronomia eram uma coisa só. Não existia essa separação dos astrônomos dos astrólogos. Eram estudiosos dos movimentos celestes. E aquilo começava a identificar padrões nas pessoas, padrões de comportamento, de natureza e tal. Aí com a igreja, com a Inquisição, com todo o movimento religioso, houve uma separação, né? E aí só na Revolução Industrial que a astrologia começou a voltar para o mercado, e aí sim houve essa mistura, muita gente misturou com outras linguagens, com tarô, com vidas passadas, com religião, mas a essência da astrologia, na realidade, é só uma percepção da repetição de padrões. É quando você percebe que toda vez que a Lua está naquele lugar, alguma coisa semelhante acontece. Então você começa a identificar que esses padrões vão se repetindo. O resto são coisas que as pessoas vão acoplando ali, né? Como tudo na vida, né? A gente vai mexendo, vai adicionando e vai virando aquela colcha de retalhos. Mas a essência real da astrologia é uma percepção de padrões. Pois é, eu vi um post seu na internet, né, que você botou assim: eu não acredito em astrologia. Explica melhor essa frase. Isso foi uma brincadeira, porque a astrologia, ela é uma linguagem, é como eu estava explicando, ela é uma linguagem de percepção de padrões. Então não é a questão de acreditar, é a questão de conhecer, né? Quando você conhece, que foi o que aconteceu comigo, que eu refutava minha mãe e tal, eu fui estudar, na hora que eu comecei a estudar, eu falei, cara, peraí, isso aqui não é uma questão de fé, de crença, ou de acreditar ou não acreditar. Isso aqui é uma linguagem. É uma forma de se comunicar, assim como a psicologia é uma linguagem, o tarô é uma outra linguagem. É claro que algumas linguagens visam misturar com algumas coisas místicas, como ele citou ali, né? Premonição, vidas passadas e tal. A linguagem da astrologia, como eu falei aqui anteriormente, ela na sua natureza, ela é quase científica, ela é uma percepção de padrões que vão se repetindo. Então, E eu não não é quero uma com questão de isso, acreditar. Rafael,
desculpa desse parênteses, mas eu não quero, assim, deslegitimar, inclusive no tarô e tal, a intuição, eu acho que faz parte também, né? É mais uma questão mesmo da gente deixar claro que, assim, desculpa, eu acho que às vezes as pessoas religiosas demais são muito assim e se fecham para as possibilidades. E isso acontecia comigo mesmo, que não sou exatamente religioso, mas a gente cresce com alguns credos que você pensa, não, astrologia é errado. Entende? Olha que bobagem. Uma Né? bobagem. É muito engraçado porque eu sou cristão. Então muita gente fala, ué, você é astrólogo e é cristão, mas a Bíblia, não sei, é isso que eu digo, a astrologia, ela é uma linguagem. Há quem leve ela para o lado do tarô e para o lado da religião ou do misticismo, e de verdade, sem nenhum preconceito, sem nenhum questionamento. Apenas foi o meu caminho, o caminho que eu escolhi, olhar para essa linguagem de uma forma mais crua, de uma forma mais natural, assim, de uma forma mais inicial. É lógico que depois a gente vai aprendendo coisas, vai agregando. Hoje em dia, por exemplo, eu agreguei muito da minha experiência pessoal na minha astrologia. Né? Vou te dar um exemplo aqui bem básico. Na Idade Média, não era comum a gente ter tantos relacionamentos como a gente tem hoje, por exemplo. Né? Antigamente, na Idade Média, a mulher arrumava um marido, o marido ia para a luta, ficava 20 anos, 10 anos, voltava. A mulher, ela conhecia 2 homens no máximo. Hoje você tem adolescentes de 20, de 18, 17 anos que vão para a micareta e ficam com 3, 4 pessoas e ao longo da sua vida conheceram vários namorados. Então, aquela experiência lá, ela tem que ser transportada pro nosso dia a dia, para nossa cultura atual. Então, cabe nós, astrólogos atuais, também adequar essa linguagem na nossa cultura atual. Por isso que a coisa vai se transformando, ela não é uma coisa fixa, ela é uma coisa em constante transformação. Entendi. Eu só tenho uma dúvida. Só existem 12 tipos de pessoas? Eu digo isso porque, Charles, qual é o teu signo? Aí eu falo, peixes. Aí, sentimental. Sofre pelo mundo. Aí eu digo, ascendente em gêmeos. Minha lua está em Libra. Porque, senão, são 12 padrões de pessoas. Exato. Essa pergunta é maravilhosa, porque, na verdade, a ideia da astrologia é exatamente o contrário do que as pessoas pensam, porque quando a gente pensa em categorizar as pessoas em 12 categorias, na verdade o que a astrologia diz é o seguinte, nós somos únicos, porque um mapa que nem o seu, com a Lua em tal lugar, com o Sol em tal lugar, com a casa 2 em tal lugar, com a Vênus, é muito difícil ser idêntico ao mapa. Aí você fala assim, mas Rafa, uma pessoa que nasceu no mesmo lugar que eu, na mesma hora, no mesmo tudo igual, ainda assim você tem um livre-arbítrio, que é responsável por pelo menos 40% daquela condução que você vai dar para o mapa. Porque, na verdade, eu entendo o mapa como um GPS. Ele te indica os seus padrões, os seus caminhos, as suas tendências. Mas quem dirige o carro, quem toma as decisões, quem faz as escolhas, é você. Então, por mais que o GPS diga assim, vire à direita, se você não quiser virar, você não vira. E você vai contra a sua natureza, mas tem gente que faz assim. Tem gente que tem um processo de aprendizado mais longo do que outros. Então, eu não acredito também que a astrologia seja uma coisa determinista, ela que vá te obrigar a seguir aquele rumo. Não, ela determina uma tendência, uma inclinação para determinadas características. E você, se tiver alinhado com isso, percebe aquilo e você vai pegar um caminho melhor, sem trânsito, sem problema, sem nada. Quando você não está alinhado com isso, você fala, não, eu conheço um caminho aqui, pronto, vai cair num trânsito gigantesco e depois você não consegue sair de lá. Então, cada pessoa tem o seu mapa e, além disso, tem o seu livre-arbítrio, que possibilita uma multiplicação daquelas coisas, né? Eita, que o papo tá bom, a gente já continua, a gente vai fazer o intervalo rapidinho e a gente já volta. De volta com o Panorama RTN, Mariana Meirelles, quem é que a gente está recebendo hoje? Olha, estamos recebendo o astrólogo Rafael Greik, mais de 25 anos de estudos de astrologia, olha que barato. Você estava falando, Rafael, sobre mapa astral, né? Eu tenho uma dúvida, assim, esse mapa, qual é a periodicidade que a gente deve fazer? Tem um período certo? Como é que é? Então, na verdade, existem vários tipos de técnica de leitura de mapa. Um deles é o mapa natal,
que é a fotografia do céu no momento que você nasceu. Aquilo vai determinar um monte de tendências da sua natureza, da sua característica pessoal. Esse mapa você pode fazer a qualquer momento da vida. É lógico que quanto mais cedo você fizer, melhor, porque ele fala de possibilidades de questões de saúde, de doenças, e quando você tem acesso a isso, você pode se precaver, você pode se preparar para cuidar daquilo e evitar determinados problemas. Existem outras técnicas, por exemplo, como o mapa de revolução solar, que é uma técnica de leitura que visa entender quais são as tendências daquele ano, daquele período que você está vivendo. É como se fosse o aniversário do Sol, o aniversário do ano. Então, quando o Sol ele faz um ciclo inteiro, ele faz um aniversário, e aí ele proporciona várias possibilidades para você naquele ano. Então, você pode ter aquele ano mais propenso a questões amorosas, aos relacionamentos amorosos, ou mais para estudos e trabalho, questões financeiras. Então, esse é outro tipo de mapa que a gente chama de revolução solar. Existem outros, pelo menos alguns 10 tipos aí diferentes, que é a sinastria, que, por exemplo, fala do mapa dos casais. Inclusive, eu estou já lançando um aplicativo agora, que ele é um aplicativo de relacionamento que calcula a compatibilidade das duas pessoas e já te apresenta alguém dizendo assim, olha, Mariana, essa pessoa aqui combina 70 e tantos % com você, 90% com você, por causa de um algoritmo que eu fiz que calcula isso. Então, assim, você tem vários tipos de mapa que você pode lançar a mão dependendo da sua necessidade naquele momento. Se é uma busca de conhecimento pessoal, se é alguma questão profissional momentânea, se é um relacionamento, né? Depende. Adorei essa história dessa sinastria aí, porque ela já faz meio caminho andado, né? Você não meio perde caminho tempo, andado, né? é exatamente isso. Você vai deslizando ali, ele vai te apresentando pessoas e vai te dizendo qual é a sua compatibilidade com aquelas pessoas. Já está nas lojas aí, o Sinas, SYNAS, é o Sinas. Ele te mostra quais são as possibilidades. Aí você já vai pro date assim, meio que já sabendo o que você tem para encontrar ali, entendeu? É uma boa. De um modo geral, quais são as principais características de cada signo aí? Olha, quando a gente fala das características de cada signo, a gente entra naquela coisa que ele falou ali de reduzir. Eu não gosto muito de fazer isso, porque, por exemplo, só para você ter uma ideia, qual é o teu signo, Mari? O meu é Gêmeos. Gêmeos. Então, em relação a relacionamentos amorosos, existem 5 tipos de geminianos. Porque a Vênus de cada signo, ela só anda a 40 graus do Sol. Então, ela só tem 5 possibilidades. Então, só para começar a conversa, em relação a relacionamento amoroso, eu tenho 5 personalidades geminianas diferentes umas das outras. Por exemplo, uma mulher de Gêmeos com a Vênus em Gêmeos é uma coisa. Uma mulher de Gêmeos com a Vênus em Áries é completamente diferente. Então, é difícil dizer assim, a mulher de Gêmeos é isso. É claro que existem os estereótipos que falam do signo da inteligência, o signo da comunicação, das pessoas que gostam de se comunicar, de aprender, de falar, né, da interação do outro, é o signo do irmão. Tudo isso são arquétipos relacionados a esse signo. Porém, eu não posso reduzir isso, porque você vai encontrar vários geminianos que falam pouco, por exemplo, ou que não são comunicativos. Tem essa coisa de signos que não se dão, que são complicados. Na verdade, tem. Tem porque os signos ele tem um ritmo e também tem uma natureza. Então, quando você pega, por exemplo, dá um exemplo, né? Uma Vênus em Touro. Uma Vênus em Touro, ela tem uma tendência de ser ciumenta, controladora. E se ela se encontrar na vida com alguém que tem uma Vênus ou um Sol em Aquário, caramba, vai ser mais difícil, porque essa pessoa de Aquário precisa de muita liberdade, precisa de muito espaço. E o Touro, ele quer controle. Ele quer, de alguma forma, controlar. Ele quer, de alguma forma, ter ali domínio sobre a situação. Então, a probabilidade disso dar um problema é grande. Mas se as pessoas estiverem conscientes disso e evoluídas nesse sentido, elas podem encontrar caminho de achar solução, né? Eu virginiano, fui casado com uma pessoa de Aquário durante 12 anos, né? Tendo a lua em Touro. Né? Então, você assim, falou do o touro ser controlador e é verdade. Meu marido é um pouco assim. Exato. Só que eu tinha conhecimento. Mariana já querendo fazer aqui, Rafael. Já querendo fazer lavação de roupa. Já fazer uma sinastria.
Já fazendo assim, Mas você sabe que quando a Mariana faz esse comentário, aí eu me lembro de gente que fala de inferno. Você, então, é meu inferno astral, porque eu sou pisciano. Então, o seu é um signo anterior. O meu inferno astral seria Aquário, ou um depois, ou Áries. Isso é bobagem, né? É um mito. Tem muitos mitos em torno da astrologia, porque muita gente quer produzir conteúdo. Existe uma massa muito grande de pessoas que querem consumir isso, que são ávidas por consumir. Então, essas coisas vão aparecendo, mas isso é um mito. Assim como tem gente que fala que depois dos 30 o ascendente passa a ter mais força. Nada disso é real, nada disso é comprovado. São mitos que são levantados assim por E é algumas uma questões. pena, viu? Vou te dizer que é uma pena, porque eu não vou citar nome, uma pessoa muito famosa, um diretor muito famoso, fazia uma coisa para escalar elenco, né? Eu estive numa época numa emissora muito grande e eu fui diretor enfim, na TV Globo. E aí a pessoa fazia assim, qual signo? Qual o signo dele? Qual o signo dela? Para trabalhar com ele, deveria ter determinados signos. E determinados signos não podiam trabalhar com ele. Eu achava aquilo tão injusto e tão louco, esse parâmetro, né? Porque você acaba achando que, porque você sabe um pouco de astrologia, você detém um poder que não é real. Você acaba sendo preconceituoso na medida em que você acha que todo pisciano é assim ou assado, que todo virginiano é assim ou assado. E, na verdade, para você ter uma noção real de uma pessoa, você tem que ter uma boa leitura de um mapa, que, na minha opinião, deve durar pelo menos 2 horas. Pelo menos me dê 2 horas para eu poder analisar o teu mapa e aí sim traçar um perfil de personalidade. Se você é uma pessoa que é confiável, que é comprometida, que é atrasada ou que não é, etc, etc. Tem mais tendência para organização, ou tem mais tendência para criatividade. Aí sim. Mas só de saber o teu signo é uma prepotência que não leva a lugar nenhum, porque não diz a realidade, não revela a realidade. Eu sei quem é esse diretor, porque eu fui ter uma entrevista com ele para um outro projeto e ele perguntou meu signo, só que ele não sabia que eu era astrólogo. Olha só, eu nem conheço o Rafael e trouxe esse assunto. Agora, Rafa, de acordo com todas essas influências, né, planetárias e tudo, é possível a gente dizer assim, o que os astros revelam para 2023 agora? Eu não acredito nisso. Eu É. acredito que, assim, se eu disser que os astros revelam uma coisa, por exemplo, boa financeira, ela pode ser boa para você e pode ser ruim para outra pessoa. Se eu disser que ela é Certo. boa amorosamente, ela pode ser boa para você e ruim para outra pessoa. Eu não acredito que alguma coisa seja bom ou ruim para todo mundo. Porém, existem 3 planetas que são os planetas transpessoais: Plutão, Urano e Netuno. Esses planetas, sim, eles determinam mudanças geracionais de uma sociedade, de uma massa de pessoas. E aí sim a gente tem o Plutão entrando em Aquário. E aí sim a gente tem um movimento que vai mudar bastante uma geração inteira. Mas você entende que é uma mudança muito comportamental, social, não é uma mudança específica na sua vida, não é uma coisa que é específica na sua vida, é uma mudança de comportamento social, ou seja, a sociedade a partir de agora fica mais empática, fica mais como é que se fala? Inclusiva, por causa do Aquário, que é um signo mais empático, mais inclusivo, e o Plutão é um planeta que muda gerações e ele está fazendo esse movimento. Então, sim, eu E a posso gente tomou dizer... um choque aí também, né, com a pandemia. Legal que seja assim agora, né? Exatamente. Então, assim, e o mais interessante é que esses planetas eles são muito lentos. Então, quando eles mudam, eles têm uma durabilidade muito grande nessa mudança. São 20 anos, mais ou menos, que o Plutão fica ali. Entendeu? Então, ele fica ali 20 anos. Ele muda de uma forma grande, de uma forma escalada. Não é uma coisa que ano que vem vai ser bom, esse ano foi ruim. Isso é muito mais pessoal, isso é muito mais visto caso a caso, mapa a mapa, pessoa a pessoa. Agora, sim, esses movimentos geracionais, aí sim eles vão interferir de uma maneira maior, mas aí é uma coisa mais a longo prazo também. Mas tá tudo bem para 2023, né? Estamos começando agora, mas tá tudo bem. Não, eu acho que tá tudo bem daqui para frente, porque Que esse máximo. Plutão que entra em Aquário, ele promove uma equidade, ele diminui as diferenças, ele melhora um pouco essa distância, né, das classes, das sociedades, dos nichos, ele agrega mais, então isso traz mais
harmonia através de alguma luta, sempre. Sempre que você muda um padrão, você tem que enfrentar alguma luta, uma quebra, né, de padrões, você vai enfrentar alguma luta, mas isso faz parte do processo de mudança, né? Eu sempre digo, né, por que há décadas atrás a mulher não podia votar e isso era lei? Alguém tem que quebrar essa lei, alguém tem que mudar esse padrão. E aí você tem uma luta por isso, você tem uma revolução, entre aspas, né? Mas são movimentos que custam para a sociedade, mas são movimentos que atingem grandes conquistas e a longo prazo. Certo. E Rafa, a arte, né, como a gente falou ali um pouquinho no início, sempre teve muito presente na sua vida. Eu vou começar de novo. E Rafa, a arte também sempre teve muito presente na sua vida, né? Você é ator, é cantor, é filho do Márcio Greik, né? Grande compositor, que já trabalhou inclusive com Roberto Carlos, entre outros. Como é que é isso na sua vida, toda essa arte? Olha, astrologia, como eu falo, né, 25 anos de astrologia, mas essa astrologia, ela estava o tempo todo em paralelo com a música, porque eu vivi muitos anos da música, né? Desde 2002 eu lancei meu primeiro disco, quer dizer, antes até, em 2000 eu fiz muitos musicais com Oswaldo Montenegro, cantando, tocando, atuando, e depois lancei meu primeiro disco com a supervisão e a direção do Roberto Menescal, pela gravadora do Menescal, e viajei o Brasil inteiro como músico, como cantor, lancei 4 discos, só que em algum momento eu entendi que o meu caminho era outro, e a música ela se tornou mais um hobby, mais uma coisa que está no meu coração, que eu continuo gravando em casa, vou lançar um disco agora daqui a 2 meses, com canções que eu gravei na pandemia, dentro de casa, sozinho, tocando todos os instrumentos, mas eu entendi que o meu propósito profissional, o meu propósito de vida, estava atrelado mais com a astrologia do que com a música. E aí eu fiz uma transição natural, mas a música vai estar sempre presente na minha vida, logicamente, né? E como é que a gente pode te procurar aí nas redes? É fácil, @Rafael Greik no Instagram, mesmo @Rafael Greik no Facebook. Tem vídeos, tem coisas sobre astrologia, tem coisas sobre música, sobre a vida, sobre pensamentos, porque eu amo filosofia, eu amo o estudo do pensamento, então eu provoco ali muitos pensamentos através da música, da astrologia e de vídeos, de conteúdos voltados para a filosofia. Então é fácil, Rafael Greik, Rafael, né, normal, com F e GREYCK. Ali você acha todo o meu conteúdo no Instagram e no Facebook. Obrigada. E agora a gente pode, então, ouvir um pouquinho de Rafael Greik? Falando sério, é bem melhor você parar com essas coisas. De olhar pra mim com olhos de promessas, depois sorrir como quem nada quer. Você não sabe, mas é que eu tenho cicatrizes que a vida fez. E tenho medo de fazer planos, de tentar e sofrer outra vez. Falando sério, eu não queria ter você por um programa e apenas ser mais um na sua cama. Por uma noite apenas e nada mais. Falando sério, entre nós dois tinha que haver mais sentimento. Não quero seu amor por um momento e ter a vida inteira pra me arrepender. Falando sério, entre nós dois tinha que haver mais sentimento.
amor por um momento e ter a vida inteira pra me arrepender. Oh, que coisa linda! Muito obrigada, Rafael, pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, gente. Obrigado mesmo.